Então, primeiro ponto. Criança interior. Tudo, vamos colocar como criança interior aqueles sentimentos mais profundos que a gente tem e que a gente desconhece, que a gente não consegue lidar ainda, não sabe lidar, não sabe o que fazer, fica desesperado, fica angustiado, às vezes fica em pânico, ou qualquer outra palavra, surta, ou deprime, ou se fecha de vez. Aqueles sentimentos que ou faz a gente se calar, ou faz a gente falar pelos cotovelos, aqueles sentimentos que faz a gente nem escutar o outro, nem considerar o que o outro está falando, ou ouvir, mas entra aquela história, entra pelo ouvido e sai pelo outro, ou o famoso está ouvindo, mas não está escutando, não está realmente prestando atenção, entendendo e acolhendo o outro como ele é, né? Mas está julgando, tá julgando. Então, esses sentimentos bem profundos que tem que muita relação está muito visível no período infantil e que a gente continua trazendo. A diferença é, eu sei lidar com esses sentimentos, com esse sentir, né? Vamos dizer, sentir como adulto ou ainda não? Eu continuo com as mesmas atitudes infantis. Então, vamos lá. Então, criança interior, quando eu falo criança interior, são esses sentires mesmo, de que eu preciso de um adulto, de eu preciso de uma outra pessoa para suprir por mim. Então, eu não sei, eu não sou algo por mim ainda. Então, eu sou dependente de uma outra pessoa. Eu sinto carência, eu preciso do outro, eu não tenho força, eu sou muito vulnerável, né? Eu não tenho força nem fisiológica, pensando na criança, para me proteger de uma outra pessoa, força física, por exemplo, e me sinto impotente, né? Porque os adultos são muito grandes e eu sou pequena, então eu não me sinto potente, com força suficiente para dar o meu limite, nem conheço ainda como criança. Então, são esses sentidos quando eu falo de criança psicológica ou de criança interior. Por isso que eu também gosto desse termo criança psicológica, que eu aprendi no meu decorrer do meu processo de autoconhecimento, com o programa de autoconhecimento que eu fiz. Então, assim, esses sentires mais profundos em que um ser, aquele ser indefeso, impotente, frágil, ele precisa de que alguém de fora dê algo para ele. Mas, teoricamente, quando a gente cresce e que a gente tem a possibilidade, pelo menos fisicamente, de se tornar independente, de encontrar a nossa força, muitas vezes não é isso que acontece. Ou em muitas situações, a gente encontra força em uma situação e não encontra em outra. Então, assim, é o adulto, então estamos aqui hoje como adulto, mas com essa criança psicológica, essa criança interior ainda, nos trazendo essa sensação como um presente, como o presente de tempo, não passado. Essas sensações não ficaram lá atrás, elas ainda estão aqui vivas na gente, vivas, e ainda sem serem entendidas. Talvez, eu já até considero que elas ainda estão aqui justamente para a gente entender. Na nossa vida, dentro do processo de autoconhecimento, que eu tenho aprendido é que quando sentimentos, emoções, ou tudo que se repete, é cíclico, repete, tudo que acontece novamente, né? Repetir, tudo que eu reclamo, que eu clamo novamente, tudo que eu ressinto, que eu sinto novamente, é porque ainda eu não senti de verdade, não ouvi de verdade o clamor, ou não vivi de verdade aquilo. E o que seria viver de verdade, sentir de verdade, ou me ouvir de verdade, né? Vocês podem me perguntar. É ter consciência disso. A hora que eu tenho um sentir, e esses mais profundos que eu comentei com vocês, principalmente, que vem da criança, meio lá da infância, né? Vamos pegar a infância. Não estou nem considerando muito aqui vidas anteriores, vamos pegar da infância, está mais perto, vamos dizer assim, né? Vamos pegar da infância para cá. Se eu ainda não senti de verdade, não acolhi esses sentimentos, não aprendi com eles alguma coisa para ressignificar, para a partir da fragilidade eu encontrar força, né, para a partir da dependência eu encontrar como eu posso ser dependente, como eu posso, independente, desculpa,
Que a partir da dependência, como eu posso ser independente, como eu realmente posso agir, aprendendo até com as ações dos outros, né? Modelos, eu posso ter modelos para fazer algo. E desse modelo, encontrar a minha maneira. Eu não preciso fazer exatamente igual, eu posso encontrar a minha maneira de ser, porque eu sou um ser único no mundo, eu sou singular. Né? Eu trago nos primeiros vídeos que a nossa voz a nossa voz é única. Ninguém tem uma voz igualzinha à nossa. Até os imitadores não tem como ser igualzinho, é muito parecido, mas igualzinho não. E porque somos seres singulares. Então, se a nossa voz é assim, imagina o que eu realmente sou, porque a voz é o que eu manifesto do que eu sou. A voz não sou eu. Eu sou algo que me manifesto, que manifesto a voz para me comunicar com os outros e comigo mesmo. Então, voltando aqui, como que eu vou acolher isso para encontrar um outro lado? Então, como que eu vou ressignificar tudo isso se toda vez que eu tenho a sensação, ao invés de acolher, eu fujo dela? Como que eu vou ouvir o meu clamor, o que eu reclamo, Como que eu vou realmente parar de reclamar se eu não estou me ouvindo de verdade? Eu até ouço muitas vezes minha reclamação, mas eu ouço para ficar presa nela. Eu fico presa nela. Ao invés de eu realmente ouvir, mas por que eu estou reclamando? O que eu realmente estou reclamando? O que eu preciso entender dessa voz interior, dessa voz interna que está clamando novamente? E eu ainda não entendi, e eu ainda não acolhi. Então, se eu não fizer esse processo, se eu não ouvir de verdade, perceber de verdade, ela vai voltar quantas vezes for necessário. Quantas vezes forem necessário para em algum momento ser ouvida. Então eu vou ressentir quantas vezes for necessário para em algum momento eu realmente sentir. Eu não me entorpecer, eu não fingir, eu não negar, eu olhar para aquele sentimento, eu perceber aquele sentimento, pegar no colo, fazer qualquer coisa, mas acolhendo, qualquer maneira que eu possa acolher esses sentimentos. E aí eu vou aprender com eles, porque eu não vou querer eliminá-los da minha vida. Não vou querer eliminar aquele sentimento, eu não vou querer eliminar a minha sensação de fragilidade, vulnerabilidade, dependência ou carência. Eu vou acolher porque faz parte de mim, porque é assim como eu me sinto. E assim eu venho a saber o que eu sou. Porque o foco, gente, eu não sei o que vocês têm aprendido aí sobre por que tanta gente hoje em dia fala de autoconhecimento. Vocês já pararam para pensar o porquê disso? O quanto isso deve estar sendo essencial no momento, por algum motivo? Não sei se vocês já ouviram falar sobre nova era, então fica aí a dica para vocês pesquisarem. Que esse ano é um ano assim de crucial para muita coisa vai ser transformada. Esse ano é um ano de transformação, vou colocar essa palavra aqui, mas busquem isso também na internet, tem muito sobre isso, e muitas pessoas sérias falando sobre isso, tá? Tudo isso, reclamar, ressentir, tudo para a gente chegar a nós mesmos.